Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos abordando Jesus no Evangelho de João. Lição de número 9, iremos ver Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Texto áureo se encontra em João, capítulo 14, verso 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática desse verso é que a imagem de Jesus como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Temos um caminho para o Pai. Temos uma verdade e uma vida que é abundante. O texto, a leitura bíblica em classe, se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 15. Esse é o sermão de despedida de Jesus no Evangelho de João. Lemos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vamos ao comentário desse lindo texto que acabamos de ler. A introdução, vamos lá. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Essa expressão descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João capítulo 14, onde aqui consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus para nós contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar 3 termos importantes mencionados por Jesus em João capítulo 14, verso 6. O caminho, a verdade e a vida. O consolo e promessa do Senhor Jesus. Vejamos essas 3 palavras. A palavra-chave aqui é vida. O caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus juntou aos discípulos
e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança, humildade, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13, verso 31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após sua morte não estariam sozinhos. No verso 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus deu essa resposta. Diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai, Jesus usa a expressão vir ao Pai, senão por meio dele. E ao dizer vir, não é vai, eu já vi gente falando esse verso errado, não é? Vai. Se fosse vai, era sinal que o Pai estava fora dele. Mas quando ele fala ninguém vem ao Pai, significa que o Pai está nele e ele no Pai. E essa afirmação de Jesus revela que Jesus, ele é o único caminho para nós alcançarmos a Deus como Pai. Ele é a verdade que revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. E aqui nós temos um consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado, ele ia para a cruz, João 12, verso 27, João 13, 21. A sua alma estava triste até a morte. O nosso Senhor, ele tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora de sua entrega nas mãos dos homens. E muito em breve ele seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, nesse mesmo contexto de dor, de entrega, de sacrifício, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que o mestre enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual ele iria passar traria o bem para todos, como a mulher quando está para dar à luz e é chegada a sua hora, mas depois se alegra, sente angústia, mas depois se alegra. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, Cristo morrendo na cruz, era na verdade uma vitória. Seria um fim trágico que transformaria num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Vejamos a promessa gloriosa que Jesus declara. Jesus declarou que o caminho que leva às moradas celestiais ou às moradas do Pai preparada para os seus seguidores, a expressão a casa de meu Pai. Aqui Jesus está se referindo ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo, João 14, verso 2. Essa realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experienciar um pouco o que nos aguarda no céu. Assim, será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. A sinopse desse primeiro tópico aqui da lição
mostra que Jesus nos traz consolo para o presente e promessa que anuncia o futuro glorioso que teremos. Vamos ao segundo ponto dessa lição, falando de dúvidas, de incertezas e enganos no caminho com Cristo. Comecemos em João capítulo 14, verso 5. A dúvida de Tomé. Como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar suas dúvidas. Esse episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que nos surja dúvida semelhante à de Tomé, mas qual é o caminho? Contudo, assim como Tomé recebeu a resposta de Jesus, qual é o caminho, nós não sabemos qual é o caminho nem para onde vais, veio a resposta de Jesus e que serve para nós quando estamos indecisos quanto ao caminho ou para onde Jesus vai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras ainda podemos ouvir hoje e saber, em meio às nossas dúvidas, em meio a não saber o caminho, lembrarmos que Jesus é o caminho. No texto também nós vamos ver as incertezas de Pedro e de Felipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus estava mencionando que ele ia e que eles não podiam segui-lo. Pedro diz que seguiria Jesus até a morte, se fosse necessário, porém Jesus revelou que ele acabaria o negando. Felipe, quando Cristo revela que ninguém vem ao Pai senão por mim, Felipe faz a pergunta: mostre-nos o Pai, isso nos basta. João 14, verso 8. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Felipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. E hoje nós não somos muito diferente deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhante a Tomé, ou quem sabe, semelhante a Pedro, ou ainda a Felipe procurando o Pai. Porém, devemos aprender e escutar o que o Senhor Jesus Cristo tem a nos falar. Temos também um outro discípulo, Judas Iscariotes, e o engano de Judas. Em João 13, é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iriam traí-lo. João 13, verso 21 a 22. Essa pessoa era Judas Iscariotes. Seu discípulo, ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. E por isso não depositou a fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, Judas traiu a Jesus, vendeu ele por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. João 13, verso 25 a 27. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias se restringia a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. A sinopse, tópico 2. As dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Vamos falar ainda nesse terceiro ponto dessa afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejamos cada uma delas. Primeiro, eu sou o caminho. Como nós analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou
representa um título que revela a natureza divina de Jesus. O grande eu sou o pão da vida, João 6,48. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta, João 10,9. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou a videira verdadeira, João 15, verso 1. Assim, quando Nosso Senhor afirma eu sou, e aqui ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Deus fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho Jesus. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa. E essa pessoa tem um nome, ela é chamada de Jesus. É ele que ilumina aqueles que se encontram nas trevas, Lucas 1,79. É por meio de sua obra redentora no Calvário, é que foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus, Hebreus 10, versos 19 e 21. Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos à segunda declaração. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim, ele é toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, a encarnação do Verbo é a encarnação da verdade. A verdade libertadora, a verdade transformadora, a verdade absoluta, a verdade imutável, a verdade incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. E conhecendo, serão livres. Uma verdade que se opõe à mentira. Uma verdade que derruba as falsidades presentes no mundo. Através dessa verdade provém uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João 14, verso 7. Vamos ao terceiro e último ponto. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna, concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora realizada no Calvário, João 19, verso 30. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. João, capítulo 5, verso 26. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João 3, 16 e João 6, 32, 10, 28 e 11, 25. Vamos à sinopse, tópico 3. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha saber que em Jesus temos o caminho para o Pai, temos uma verdade absoluta e temos a vida e a vida eterna. Concluindo, reconhecer Jesus como caminho, como a verdade e a vida, nos oferece a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas,
tais como os discípulos. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida também nos proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com ele. Vamos à revisão do conteúdo. Primeiro, o que o pronunciamento do verso 6 nos revela sobre Jesus? João 14,6 revela que ele é o único meio, o caminho de alcançar o Pai. Ele é a verdade que revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus em nós. Vamos à segunda pergunta. O que a expressão casa de meu pai quer dizer? E a resposta é: a expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João 14, verso 2. Terceiro, o que o episódio de Tomé nos mostra? Resposta: que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Vamos à quarta pergunta. De acordo com a lição, qual era a visão de Judas a respeito de Jesus como Messias? E a resposta é: a visão de Judas restringia-se apenas a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. E vamos à quinta e última pergunta. De acordo com a lição, o que o Senhor está afirmando na expressão eu sou o caminho? E a resposta é: quando o Senhor Jesus afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela revista da CPAD. Semana que vem, nós vamos estudar a lição 10, a promessa do Espírito. Jesus disse que não nos deixaria órfãos e que mandaria o Consolador, que sempre estaria conosco. Então não perca, lição 10, a promessa do Espírito. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.